Sejam bem-vindos aos estúdios da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Didicast, episódio número 33, começando hoje. Como crescer mais com os anúncios online. A gente sempre fala em três esferas, né? As três esferas básicas. A primeira é seu espírito, então nosso principal patrocinador, que é o Papai do Céu, a gente sempre agradece. A mente está ligada com a sua alma e o seu corpo. A gente também vem aí com os patrocinadores da Prospera Hub, que faz você vender mais no digital, né? Um ecossistema de vendas no digital. A AC Estética, que deixa esse rostinho um pouquinho mais simpático, essa lataria aqui. A PKT Studio e a Digital Pocket. Nosso convidado hoje super especial, é um amigo na verdade, né? Muito mais que um amigo, irmão, Diogo Cipriano. Ele é um cristão, marido, pai, consultor de gestor de tráfego, especialista em anúncios online. Ele impulsiona as empresas a terem excelência no mercado digital, com muita excelência também. Então a gente é muito bem-vindo aqui, o Diogo, para falar sobre esse tema aqui, que é como crescer mais com os anúncios online. Vem aqui hoje falar com a gente, Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Didi. Se apresenta para o pessoal e a gente começa por aqui. Obrigado. Primeiro quero dizer que é mais que um privilégio estar aqui, é um presente para mim. Eu desejei estar aqui gravando com você há um tempo atrás e hoje esse desejo está se concretizando. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente criar expectativas, desejar, para que a gente possa ir atrás disso, né? A gente precisa fazer planos para que a gente possa alcançar. E hoje é um plano aqui alcançado, poder estar conversando com você, gravando e é a realização de um objetivo aí que eu tinha no coração. E falando um pouco sobre mim, você já apresentou aí, né? Eu profissionalmente trabalho com marketing, falando sobre as minhas origens. Eu sou um filho único, origem humilde, filho de motorista de ônibus e uma costureira que desde novo almejou aí crescer, evoluir. Então eu não tive dentro da família Tem uma mais base. Irmãos? Não, filho único. Filho único, né? Filho único. Verdade, você falou. Aí dentro da família eu não Quem tá tive. ouvindo agora falou, pô, não tá prestando atenção em nada, né? O cara acabou de falar que é filho único. Então eu não tive uma base de empreendedorismo dentro da família, empreendedorismo, mas sempre tive esse interesse, né? Então hoje eu tô aí. De qual região você é? Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Da ZL. Da ZL. Com essa carinha assim de bom moço, de simpático. O pessoal fala que é da ZL, não tem. Não, tem. Então o pessoal tudo bacana na ZL. O pessoal não acredita, né? Às vezes vê e fala, você não tem carinha de ZL, não, extremo leste. Não sei não, acho que você tá mentindo. Você tem cara que foi criado pela avó, né? Essa cara de bom moço, não que o pessoal não seja, tá? Eu também sou de Osasco, quem não sabe, sou de Osasco. E lá também é uma cidade muito boa. Mas fala um pouquinho mais da sua infância. Quem que é o Diogo de verdade? O Diogo é esse cara humilde, como eu vinha falando, um cara cristão que busca seguir aí os princípios. Sempre foi cristão? Sempre fui cristão, sempre. Desde pequeno ia na igreja com a minha mãe, com meu pai. E ali foi aprendendo os princípios e digo que isso hoje faz muito sentido na minha vida, né? Para tudo que eu vou fazer, eu sempre coloco Deus na frente, eu sempre apresento para Ele os meus planos, para que a partir dali eu possa encontrar o caminho, né? E chegar nos objetivos que eu almejo. Tem uma frase do Denzel Washington que ele fala em inglês, né? Put God first. Put God first in everything you do. Everything you do, you put God first. Por isso que a gente fala aqui no Didicast que em primeiro lugar, né, o nosso patrocinador é o Papai do Céu, né? Porque se não fosse por ele, não estaria realmente aqui nem fazendo, não tinha nem motivo de fazer. Sensacional. É muito isso. Eu sigo isso também, sempre consagrando meus planos para que eu possa alcançar os objetivos aí dentro do que ele tem de propósito para minha vida, né? Você já sonhava com isso, já, esse tipo de trabalho, ou nunca foi uma coisa assim muito clara? Foi aparecendo? A minha história de trabalhar com comunicação, ela começa ainda na adolescência, porque assim, eu era uma criança muito tímida. Então, devido a eu ser muito tímido, quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma oração para Deus e pedi que Ele me ajudasse a perder essa timidez.
Sério? Porque eu vi que essa timidez ia me atrapalhar. Porque quando Ah, criança, eu deixei de fazer muitas coisas por medo, né? Por conta da timidez mesmo. isso te bloqueava Me mesmo. bloqueava. Então eu falei, pô, quando eu começar a trabalhar, quando eu começar a querer avançar, essa timidez ela pode acabar me travando, assim como me travou na infância, né? Por mais que Uhum. meus pais me incentivassem a fazer cursos, a evoluir, para você ter ideia, minha mãe me incentivava a fazer aula de natação. Eu não queria fazer porque tinha vergonha de ficar de sunguinha. Então, Mas eu também e acho eu que não me seria, abria. também acho que eu ficaria um pouco no começo, né? Ainda Isso, mais que naquela época não era uma sunga box, era uma é, sunga meio, né, a- toda... Era quase que uma sunga dental. Brincadeira. Mas não, assim, eu entendo também, tá? Eu acho que entendo essa questão também, mas... É um ambiente diferente mesmo, né? Mas sim, eu tinha medo a me expor a ambientes novos, a fazer novas amizades. aí a sua mãe te empurrava. Empurrava, tentei ser jogador, também fiz escolinha, mas também não Jogador de conseguia futebol. jogador de futebol. Não conseguia desenvolver o futebol dentro da escolinha porque eu ficava pressionado muito porque eu não conseguia também me socializar com os alunos ali. Então, assim, por exemplo, eu jogava bola no meu prédio com amigos que eu tinha mais intimidade, eu jogava direitinho. Mas aí quando eu ia jogar na escolinha, eu ficava pressionado e aquilo me bloqueava. Então foi quando, aos 15 anos, eu falei, ó, jogador eu não vou conseguir mais ser, então eu tenho que além de não ser muito Deixa bom, eu ainda ver. fica travado, não sabe jogar com pressão, né? É. E aí, aos 15 anos, eu identifiquei mesmo que essa timidez ela me bloqueava, me atrapalhava. Aí, depois que eu fiz essa oração, foi um divisor de águas na minha vida, porque ao mesmo tempo que eu fiz essa oração, veio uma voz dentro de mim falando que tudo que eu tinha vergonha de fazer, tudo que eu tinha medo de fazer, que eu enfrentasse. Hum, Que era assim que eu ia perder esse medo, essa vergonha, porque naturalmente acho que tudo que a gente faz pela primeira vez, a gente fica inseguro, né? sim, Só que a claro. gente não pode deixar isso nos paralisar. E foi ali onde eu comecei a entender isso e fui investindo tempo nisso. E foi aonde, quando eu fui fazer faculdade, eu procurei por um curso de comunicação, porque eu sabia que ali eu ia ter que me expor a falar mais, a apresentar, porque no ensino médio mesmo eu era aquele cara que quando ia pro seminário ficava escondido ali, ou então só lia ali alguma coisa, mas não falava nada, fugia de apresentação. Ah, E aí na faculdade foi onde eu me desenvolvi, onde eu estudei publicidade e propaganda, e ali eu me forcei a falar, então toda semana tinha seminário, toda semana tinha apresentação, banca, conversa com professores, então ali é vai onde eu avancei. exercitando isso. Isso, correto. Legal. A gente tem 4 blocos, né? A Legal. gente vai falar em 4 blocos. Então, o primeiro bloco a gente vai falar sobre fundamentos, depois estratégias. Tráfego pago serve para tudo, mas uma dúvida aí. E o bloco 4 que é o equilíbrio entre tráfego orgânico e pago. Para quem quer ouvir, depois tem o Lasca o Bambu com carinho no convidado. Tem várias perguntas aqui no Lasca o Bambu que é de bate pronto. Mas vamos Legal. começar com o primeiro bloco, fundamentos. Antes de investir, construa sua base. Esse é o A chave. fundamento, é o bloco 1. O que é preciso para ter claro antes de começar a investir no online? No online, é preciso ter claro que você vai precisar construir uma vitrine, uma base, antes de você começar a avançar a investir mais dinheiro. Ou seja, a gente tem que pensar que o online ele é como se fosse uma loja física. Você vai precisar montar a sua vitrine, a sua estrutura, e você vai precisar montar também uma equipe, ou mesmo você uma estrutura de atendimento para que quando esses clientes cheguem, quando os novos clientes chegarem, você consiga dar a atenção devida. Então você tem que saber que você vai precisar dedicar tempo. Então o que, que eu sempre falo? Não Primeiro, adianta chegar no online lá sem nada, de cara seca. não adianta. Você tem que começar uma construção como se você fosse construir a sua loja física, você vai construir a sua loja online. Então você vai começar ali pelas suas redes sociais, você vai começar a criar uma frequência de postagens, você vai trabalhar o seu posicionamento, vai manter ali uma constância para que você possa aos poucos ir aumentando e ir almejando um crescimento maior. E aí que eu A sua falo, empresa ajuda nisso. ajuda nisso. Qual que é a empresa? É a Splendor Marketing. Splendor Mind. Isso. A nossa maior expertise são os anúncios, mas a gente trabalha tudo isso em volta, né? Toda essa estrutura Todo esse que é ecossistema necessária, que necessário. são as redes sociais, o site, o posicionamento. Então a gente estuda
o nicho, a gente estuda os concorrentes, quem que está indo bem dentro do seu nicho a gente estuda, para que a gente possa trabalhar a sua empresa, o seu posicionamento antes da gente começar a anunciar aí forte, porque o anúncio é o que vai fazer crescer. Então, para a gente crescer com os anúncios, a gente precisa ter uma estrutura por trás. Porque quando a gente anuncia, a gente aumenta o alcance, né? Então, quando esse cara ele for visitar a sua loja, ela precisa estar bem desenhada, ela precisa estar apresentável. Não adianta chegar lá e não tá pronto. E não está pronto. Então precisa também estar explicado direitinho o seu serviço, os seus produtos, para que quando ele chegue, ali ele já entre em contato com você e faça a compra, que é sempre o nosso objetivo, né? Que ele concretize a venda. A conversão ali do que ele Que chegar, ele busca. ser satisfeito em termos de necessidade e atendido, dele falar ok, e também a mecânica do funcionamento fazer a venda concluir. Isso, com certeza. Tem toda uma estrutura por trás, por isso às vezes muitas pessoas começam a anunciar e não obtêm o retorno que eles almejam, porque muitas vezes não tem a estrutura correta por trás, então é necessário que tenha essa estrutura para que você seja o mais assertivo possível quando você estiver investindo o seu dinheiro, quando você estiver investindo em um alcance maior, e que fique bem claro a sua comunicação, né? Você precisa deixar bem claro. Você mesmo, vamos supor, entrar hoje na rede social, tá claro do que você faz, do seu produto, do seu serviço. Isso ajuda também a pessoa a ter essa clareza. Essa clareza. Deixar bem explicado. A gente sabe que nas redes sociais ali a bio, por exemplo, ela é bem objetiva, né? Então, Sim. em poucas palavras, você precisa deixar bem claro o que você faz, o que você oferece para o cliente, quais são os seus diferenciais, colocar isso em evidência, para que isso possa chamar a atenção do cliente, ele queira saber mais, ele queira conversar com você, que é onde você vai fazer o pós-venda, que é onde você vai concluir ali a conversão. Como se fosse mesmo uma empresa, então, uma missão, visão, valores ali, ter claro isso. Isso tem muita gente que acha que é bobeira isso ainda hoje, né? Mas é importante ter claro isso, o target, qual que é o público, quais são os produtos. Isso tudo tem que ter claro antes de começar a anunciar. Tem que ter claro. Você falou tudo, porque assim, hoje a gente está na era da tecnologia, é tudo muito rápido, né? Então ninguém quer perder tempo. Então você tem que deixar ali bem exposto quais são os seus pontos fortes, quais são os seus diferenciais, por que que o cliente ele deve comprar o seu produto. Porque eu acho que é importante, o porquê. Por que eu tenho que você comprar oferece? de você? Isso. Deixar ali bem claro, porque assim, por mais que você pode tanto... Na internet você tem duas opções. Ou você já vende direto, o cara clica e dentro do e-commerce, o cara clica e compra, ou o cara vai entrar em contato com você. Ele vai te chamar no WhatsApp, ele vai ali te mandar um e-mail pedindo cotação, mas das duas formas, você tem que convencer ele ali inicialmente que o seu produto vale a pena. Porque ninguém quer perder tempo. Então, se você também falar muito lá do que o seu produto faz, quais são os diferenciais, se você falar demais, você pode perder esse cara, porque ninguém tem paciência para ler muito. Sim. Então, a ideia é o seguinte, você passar a mensagem de maneira clara e objetiva e maneira rápida também. Você não pode tomar muito tempo da pessoa. Ainda mais hoje em dia, né? Que as pessoas estão com muita ansiedade de coisas muito habituadas, né? Foram adestradas, na verdade, pelas mídias a ser muito rápido. Informações rápidas. Me fala logo o que você quer. Sim, as né? pessoas estão vendo um post aqui, já estão recebendo uma outra notificação no WhatsApp e já estão recebendo um e-mail, então é muito acelerado, né? Então a briga é pela atenção. A briga pela atenção. Não é nem pelo tempo, mas é pela atenção. Um tempo só não adianta, tem que ser tempo com atenção. Com atenção, reter a atenção ali da pessoa que está vendo ali aquela determinada postagem, aquela determinada comunicação. Por isso que tem que esses vídeos que vem, parece que vem com um avião, parece que vai bater em você e a pessoa começa falando, né? Sim, dá aquela amarrada na pessoa. Já chama a atenção de alguma forma ali, né? É o gancho. Tudo isso são ganchos. Como construir uma identidade forte e coerente para refletir o que você deseja, que a pessoa quer? Primeiro, você tem que, eu sempre falo, são os 4 P's da publicidade, que é pesquisa. A pesquisa é o início de tudo, para qualquer coisa que você for fazer. Então você tem que iniciar pesquisando como o seu produto está posicionado dentro do mercado digital. Quais são os seus principais concorrentes? Quais são os concorrentes que já estão mais à frente no mercado? Para que a partir dali você possa pegar direções de como você vai se posicionar dentro do seu mercado. Porque, tudo bem, a gente pode inovar, mas a gente tem que ter uma referência já de como isso está sendo trabalhado dentro do digital. Um benchmark, é uma modelagem. Uma modelagem. Então é importante você começar com pesquisa, porque a pesquisa ela vai te clarear a sua mente. Então tudo que você for fazer na internet sempre inicia pela pesquisa.
A pesquisa é o ponto de partida. A pesquisa já existe aí há muitos e muitos anos e até hoje ela é Parece muito meio importante. básico, mas as pessoas não fazem, né? Não fazem. A gente é tão acelerado hoje em dia que a gente já quer começar criando, sem ter uma base antes de pesquisa, que é muito importante. Então eu sempre falo que o primeiro P é a pesquisa dentro do digital. O segundo, a gente deve também pesquisar o público. Qual o comportamento do público que compra o seu produto? Qual o comportamento dele? A partir dali, você vai montar um direcionamento para esse público. Ah, quais são os gostos dele, o que ele gosta mais de pesquisar, e a partir dali você constrói o seu público. O terceiro é o Pixel. O Pixel é um código de monitoramento que você vai acompanhar. Quem tiver uma interação ali com o seu anúncio, você vai deixar esse cara salvo para a partir dali você acompanhar ele. Então, quando a gente pesquisa alguma coisa na internet e daqui a pouco aquele produto ou serviço começa a perseguir a gente, é porque ali tinha esse código de monitoramento instalado, onde que o cara conseguiu perseguir depois essa pessoa. Então é importante ter esse código instalado nas suas mídias. E então é pesquisa, pixel, público, aí que a gente chega na publicidade, que é o anúncio em si, que é a comunicação, ou seja, é a última ponta do iceberg, né? Então, Aí é a comunicação em si que vai somar tudo aquele... que vai somar tudo aquilo que você fez, a sua pesquisa, o seu público, porque assim, quando você tem um entendimento de como o seu produto está posicionado, de como o seu público se comporta melhor, o que atrai mais ele, ali você vai conseguir construir uma imagem, uma comunicação que atraia mais ele, um criativo, né? Seja uma foto, seja um vídeo, e até mesmo a copy, né? Que é a legenda da sua comunicação, que também é muito Que vai importante, traduzir aquela que vai comunicação. traduzir aquela comunicação. A pessoa não entendeu aqui, você fala, deixa eu explicar para você aqui. Isso, e a legenda também é muito importante, porque na legenda, além de você conseguir colocar ali o complemento dessa comunicação do criativo, você também vai colocar o seu CTA. E ali você tem que dar o direcionamento para ele. Se você quer que ele envie uma mensagem no WhatsApp, se você quer que ele clique no botão de compra, Tem que estimular ali tem que o estimular. call to action. Call to action. Então é toda uma estrutura, né, para finalmente a gente chegar no anúncio. Então muitas vezes as pessoas criam o negócio e já começam a olhar para os anúncios, que é importante, a gente tem que olhar mesmo, e querem fazer o anúncio. A pessoa vai lá por conta própria e faz o anúncio. Beleza. Mas é importante não passar por essas etapas anteriores que eu citei. Não deixar de passar, tem que passar. Pesquisa, público, pixel, que é para você deixar salvo, porque assim, quando você vai anunciar, se você não tem o Pixel instalado, que é o código de monitoramento, você vai pagar, esse cara ele vai ver o seu anúncio e provavelmente você nunca mais vai ver ele de novo. Então o que acontece? Aquele dinheiro que você investiu, de certa forma, você alcançou um potencial cliente. Como que é o Pixel? Explica melhor aí o Pixel. O Pixel ele é um código que a gente instala dentro do site, então é um código de programação. A gente vai instalar esse código dentro do site, ligado às plataformas de anúncios do Meta Ads. A gente vai criar esse Pixel, vai instalar dentro do site e a partir dali qualquer pessoa que entrar no seu site ela vai ficar salva. Seja por pesquisa orgânica, que é uma pesquisa gratuita, o cara vai lá. Ele gera como se fosse... Não chega a ser um lead. Chega a ser um. Não chega a ser um lead, mas ele fica guardado. Guardado. Ele fica guardado. Não tem os dados completos. A qualquer momento ele vai ser. Eu não digo que chega a ser um lead, porque esse código ele fica guardado lá até o cara realmente tomar alguma ação. Quando o cara tomar alguma ação, aí sim ele vai se tornar o seu lead. Mas de qualquer forma, o bom é que você não perde ele de vista. Ele tomou ação e ele se cadastrou e virou um lead. Isso, aí virou um lead. Ou mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí pegou. Aí virou oficialmente um lead seu. Onde que você vai trabalhar ali toda até então ele só fica lá registrado e tá, ó, esse cara já viu você uma vez, pode ser que ele fica guardado, ele tem interesse. Se ele interagiu com o seu anúncio, ele tem interesse, aí ele fica guardado ali. E a ideia é o seguinte, que a gente persiga ele até ele comprar. Entendi. Mais ou menos se fosse igual você me conheceu. Pra quem não sabe, o Diogo me conheceu no evento O Rei do Show é Você, né? Isso. Que é uma palestra que eu fiz lá no Shopping Moca. E aí ele passou, vamos dizer que seja mais ou menos isso, que a internet é o Shopping Moca, a divulgação que eu tava fazendo. Aí você passou uma vez lá, você viu. Correto. É como se fosse esse registro, ó, legal. O que é esse cara aí, né? Aí você passou uma vez, já registrou uma vez. Aí depois você passou de novo e falou, interessante, deixa eu pegar o folheto. Aí você meio que já colocou uns dados ali, já interagiu com o anúncio.
Correto. Aí depois você se cadastrou para comprar, aí virou um lead mesmo, e um lead quente que funcionou. Exatamente, é muito isso, porque assim, a internet, ela funciona como o espaço físico também. Então, o que que eu digo? Dificilmente a gente compra algo pela primeira vez que a gente está vendo. Passou, interessou. Mas Interessou? não fechei. Não fechou. Só que aquilo já te abre os olhos. Você passa a ver aquele produto aparece para você. Nossa, que legal, legal. Aí você Vai já ser dia tal, será que dá para eu conhece participar? essa marca, ou esse produto, ou a palestra, no caso, né? Então você já brilha os olhos ali, dá aquele É para mim, primeiro não é para interesse. mim? E ali, aquela comunicação que estava ali exposta, realmente ela ficou como um pix. Ela ficou ali vários dias rodando, né? Então, ou seja, eu vi pela primeira vez, vi pela segunda Passou de vez. novo, viu? Na terceira, eu falei, não, eu vou comprar. Se de repente não tivesse mais aquela comunicação, eu tinha perdido de vista, né? Você Sim. tava ali a comunicação. Então, foi quando eu resolvi comprar o ingresso onde a gente se conheceu. Então vamos já fazer uma pergunta do Lasca o Bambu. Bora. Quem não é visto não é lembrado? Com certeza. Quem não é visto não é lembrado, ainda mais no tempo de internet. A gente precisa ser visto, a gente precisa colocar a cara. Ah, Diogo, mas eu tenho muita vergonha. Todo mundo no começo tem vergonha. Coloque a cara, comece a falar. Não tenha vergonha de se expor ao novo, de se expor a ser taxado de tímido. Não, no começo todo mundo fica meio retraído mesmo, então você tem que colocar a cara, começar a falar. Quem diria que hoje eu estaria aqui no Didcast falando, quando eu tinha lá meus 15 anos, e eu fui enfrentando, fui perdendo esse medo de enfrentar o novo, né? E hoje estou aqui conversando com você, nesse podcast aqui incrível, que fala sobre empreendedorismo, que fala sobre crescimento, não só profissional como pessoal. Então, eu acho assim, se você quer avançar, é importante mesmo que você apareça. É importante que você coloque a sua imagem, que você fale, não tenha medo de errar. Nas primeiras vezes a gente realmente acaba se perdendo em alguma coisa, mas depois Normal. vai aprendendo, é normal. Sempre assim. Então seja um sem vergonha que age por princípios, né? Pode ser assim. Vamos Pode ser dizer assim. assim. Um sem vergonha. Gostei da frase. Seja um sem vergonha que age por princípios. Então, falando nisso, o que diferencia uma marca que dá certo no digital e uma marca que não dá certo? Eu digo que a principal palavra é a constância. Constância. Tem marcas que elas começam, vão indo, e em certo ponto desanimam ou deixam de dar atenção para o digital. E a gente nunca deve deixar de dar atenção. Você tem que sempre se manter ali. Porque se você não se manter, a concorrência ela está se mantendo. Então, você vai acabar deixando de estar posicionado a sua vitrine, a sua loja, se você não der atenção para o seu digital. Então, porque assim, eu sempre digo que o cara, quando ele entra na... Voltando ao exemplo da loja física, a loja de tempos em tempos ela está atualizando a sua vitrine, Tem que conforme a atualizar. estação, conforme as novidades, conforme os novos lançamentos do momento. Então, assim tem que ser o nosso espaço digital também, a Senão vira nossa... paisagem. Senão vira paisagem. Porque o cliente novo, ele observa, as pessoas pensam que não, mas o cliente, antes de comprar, ele vai entrar nas suas redes sociais, ele vai ver se você tem frequência de postagens, ele vai ver se tem coerência aquelas postagens que você faz, se é atrativo para ele. Então, você precisa estar ali posicionado. E outra coisa que eu brinco também, o cliente novo ele entra, aí ele entra lá no Instagram da pessoa, da empresa, a última postagem é 2019. Não vai passar autoridade nenhuma para o cliente, porque o cliente vai falar, não, essa empresa aqui, eles nem utilizam as redes sociais, porque eles não postam. Então, é importante postar. Não fique preocupado só com, eu postei, tive todo um trabalho, todo um investimento para fazer as postagens, não tive tanto engajamento como eu esperava. Mas continue postando, o engajamento ele vai vir. E a gente tem que sempre pensar também que o principal não é você ter milhões de seguidores. Claro, quando a gente fala influencer, até pode fazer sentido, mas se a gente fala de produto, o principal é vender. Não adianta eu conquistar Verdade. em um mês, eu conquistar 1.000 seguidores e não vender nada. O importante é vender, é vender. A venda sempre vai ser o que vai fortalecer, é o que vai trazer recursos para que a gente possa investir mais e crescer o negócio dentro do É digital. aquela pergunta, né? Será que aqueles seguidores que eu tenho são seguidores compradores do que eu vendo, né? Do meu consomem o meu Sim, produto, né? é a pergunta que sempre fazem, né? Será que esse Posso ter 1 milhão, mas eles não compram às nada. vezes não compra nada? Aí não adianta muito, né? Porque o que vai fazer a gente crescer realmente é a conversão. Eu falo muito num número assim, se você tiver, sei lá, 500, 800 pessoas que efetivamente compram com frequência de você, você tá bonito, Tá né? bonita.
Porque dentro você dos vende seguidores. um produto de R$ 197 que elas estão sempre comprando, você está sempre com novidades, sempre com produtos novos, né? E aí porque Já construir uma autoridade para elas, né, ali. uma empresa tem que estar sempre lançando produtos, né? Sim, Não tem que estar para, não sempre lança um lançando produto e tem uma produtos, promoções, né? Sempre promoção. fazendo campanhas, as campanhas sazonais. A gente não pode perder as campanhas sazonais. Então, durante o ano, a gente tem diversas possibilidades aí de fazer promoções. Então, a gente não pode deixar isso passar. Só que uma dica que eu sempre dou para os meus clientes também, eu sempre trabalho isso, é muito importante. O marketing de uma empresa tem que sempre estar antecipado. Tem até um dizer que fala: quem se antecipa lidera, quem se antecipa governa. Então, dentro do Quem marketing, chega cedo bebe água limpa, né? bebe água limpa. É muito isso. E a gente, quando a gente se antecipa, automaticamente a gente tem mais tempo para trabalhar na pesquisa, a gente tem mais tempo para construir uma comunicação que vai efetivamente converter. Então, quando a gente se antecipa, a gente já consegue enxergar ali o ano inteiro, né? Quando a gente começa, às vezes, no final do ano, a gente já olha para o ano seguinte, a gente consegue já ir tendo ideias para que quando chegue a data sazonal, a gente consiga ser assertivo e fazer com que chame a atenção desses clientes. Então a gente precisa se diferenciar. Esse negócio também de quem chega primeiro bebe água limpa tem muito a ver com o leão, na verdade, né? Essa chegar é aquela mesma motivação que é de você chegar naquele lago para beber, né? Imagina lá Sim, na savana africana, né? Eles foram lá beber e aí começam a movimentar, chegar mais bichos, né? Por isso que a água fica tudo a turvo, né? Cheia daquela coisa, né? Poeira na água, né? Mas fica toda pretinha, né? Marrom. Porque tá movimentando, tá mas quando movimentando. você tá lá com ela tranquila, você chegou primeiro, você vai beber ela Vai pegar. tranquilinha, limpinha, né? Ah, isso É é esse, genial. esse, é, esse é o sentido, né, da coisa, né? O Chegar primeiro. posicionamento no tráfego pago resolve sim você pensar no posicionamento? Não, você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar toda essa E é difícil estrutura. extrair esse posicionamento muitas vezes, né? Muitas vezes sim. Porque todo mundo quer tudo, né? Eu quero ser tudo, né? Quer ser tudo, então é importante a gente ter essa especificidade, né? A gente ser específico no que a gente É faz, né? aquela coisa do smart mesmo, né? Seja específico. Seja específico. Então, a gente precisa ter ali se a gente está falando de serviço, a gente tem que ter bem desenhado para o cliente qual a sua maior expertise. Você pode fazer outras coisas, mas precisa deixar desenhado para o seu cliente qual o seu carro-chefe. A mesma coisa falando em produtos. Qual o seu principal produto? Ah, o meu principal produto, vamos dizer, eu trabalho com carros e carros importados são o meu diferencial. Então, quando o cliente entrar no seu site, os carros importados têm que estar na primeira página. Você tem que Hum, deixar aquilo em destaque, deixar bem claro deixar até bem claro neurocientificamente, na neuromarketing mesmo. comunicação. Isso, correto. Então, você entende como tudo se encaixa, né? Quando a gente tem bem desenhado qual é a nossa clareza do nosso serviço, do nosso trabalho, a gente consegue trabalhar isso na comunicação. Voltando para o exemplo de carros. Se eu trabalho, o meu principal mercado é carros internacionais, mas eu também trabalho carros nacionais, eu vou colocar lá na primeira página o internacional, mas descendo a página posso colocar o nacional também, ou Sim. seja, porque eu também trabalho com carros nacionais. Então não quer dizer que você vai deixar de falar que você faz serviços que se complementam ou produtos que se complementam, mas é importante você saber qual é o seu principal produto, para que você coloque ele em maior evidência. Maior evidência. Então vamos acelerando, falando em carros, vamos acelerando aqui. Quem tem conteúdo denso aqui, estratégias de crescimento com anúncios. Quais os anúncios online hoje que você acredita que eles podem ter mais efeito para a evolução, que tem mais tendência de crescimento? Você diz qual nicho ou qual Qual o formato? formato? O formato que está performando muito bem atualmente são os vídeos, porque hoje as plataformas elas estão entregando bem os vídeos. Muito melhor vídeo do que esse só post. O post ele também é É importante porque complementar. ele é complementar, a gente consegue trabalhar bem com os criativos, mas hoje, tanto como alguns anos atrás como hoje, o grande diferencial, a grande chave para você performar bem dentro dos anúncios realmente está no público, na construção do seu público. Então, por isso que eu sempre volto a falar, eu bato nessa tecla da Volta um pesquisa. pouquinho. Bato na tecla da pesquisa, porque a pesquisa vai ser essencial para que você consiga construir um público assertivo. Então você precisa entender o comportamento do seu público. Às vezes, se você já tiver um número X de clientes, você consegue trabalhar essa pesquisa até com os seus clientes.
você consegue criar uma pesquisa onde você consegue entender melhor o comportamento dos seus clientes para que você crie clientes baseados nesse que você já tem. Até dentro das próprias ferramentas, você consegue subir lá uma lista de clientes seus e criar uma lista semelhante a essa lista de clientes que você já atende. Então fica muito mais assertivo e você mostra para a ferramenta qual é o comportamento do seu Você público. tem que ensinar ela. Tem que ensinar ela. Então isso é trabalhado. Você também, nos anúncios online, não adianta você também achar que com 15 dias você vai estar faturando alto. É uma constância também. Por isso que eu falo, comece investindo ali um mínimo e vá aumentando É gradualmente. igual uma plantinha que tem Igual que uma regar. plantinha. Tem que regar. E ela dá resultado, porque assim, se você for ver, compara o alcance que dá um anúncio do alcance que você alcança numa uma publicação orgânica, né, que é a publicação gratuita. É muito diferente. Então, quando eu falo de alcance, quando eu falo de mais pessoas, o número eu já estou alcançando. Então, o que eu preciso alcançar para converter? O público ideal. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E isso exige constância também. Então, a gente vai pesquisar, a gente vai variar as formas que a gente trabalha esses anúncios. Mas aqui eu já deixei uma dica-chave. Para você que já tem clientes, deixa sempre seja organizado com os seus clientes. Tem uma planilha, pelo menos. Se você ainda não tem um sistema, tem uma planilha com todos os seus clientes Nem que salvos. seja no básico mesmo, faz aquela planilha para organizar. Para organizar. E ali você coloca o nome deles, você coloca o WhatsApp, o e-mail. E quando você tem essa lista, você consegue subir essa lista dentro das plataformas de anúncios, seja no Meta Ads, que é o Facebook, Instagram, seja no Google, seja no TikTok. Você consegue subir essa planilha e criar, como eu falei, uma lista semelhante, que é muito mais assertiva. Então, para quem já tem os seus clientes, já está aí no mercado, você consegue trabalhar dessa forma para que você consiga ser mais assertivo e ter um retorno aí mais considerável, com um tempo às vezes até menor de tempo de anúncio para que você possa alcançar os resultados. Mas a palavra-chave também dos anúncios é a constância. Constância também. Constância Constância e também. consistência. Constância e consistência, Tá? exato. Eu tenho pouco dinheiro. Como que eu faço para crescer online? Dá para crescer no online com pouco investimento? Por exemplo, a pesquisa parece um negócio puta. Pesquisa, quando quem conhece um pouquinho fala, meu Deus, sei lá fazer pesquisa, né? Não precisa ser uma pesquisa também da NASA, né? Não. Com pouco dinheiro você consegue crescer. Aqui, assim, eu sempre falo, a gente tem que, de uma forma ou de outra, a gente tem que investir. Ou a gente investe dinheiro, ou a gente investe tempo. Quando a gente não Ou os dois. ou os dois. Mas quando a gente tem pouco dinheiro, a gente vai ter que investir mais tempo. Ou seja, conforme isso vai crescendo, a gente consegue delegar, Equalizar. às vezes, muitas coisas para outra pessoa, a gente paga o tempo de uma agência, de um profissional ali para cuidar, e a gente vai focar ali onde a gente gosta mais, seja nas vendas, seja na parte financeira. O empreendedor, ele geralmente ele tem aquela parte que ele gosta mais de atuar e vai delegando as tarefas para outras pessoas. Tem mais Tem naturalidade mais para ele, né? naturalidade. Então, no início, respondendo a sua pergunta, dá para crescer sim. Então, o que eu sugiro? Para quem está com pouco dinheiro e quer anunciar e quer crescer dentro do digital, primeiro arruma a sua casa. Arrume a vitrine, deixa ela bem bonita, começa postando, cria uma frequência de postagem de 2 vezes por semana, 3, se você conseguir colocar tempo nisso, colocar foco nisso, e começa com essa frequência. Quando você tiver ali uma quantidade legal, se você seguir essa frequência, com 1 mês, 2 meses, você já vai ter uma quantidade legal de posts para você começar a anunciar. E a segunda dica foi o que a gente falou no início, que é deixar bem explícito lá na sua bio o que você faz. Então arrume a sua casa, arrume suas postagens, crie uma frequência de postagens, deixe bem desenhada a sua bio, para a partir daí você começar a anunciar. Então, quando você começar a anunciar, esses novos seguidores eles vão começar a vir. E daí você vai perceber o quanto está sendo importante esse seu empenho. Então, só concluindo, quando você não investe dinheiro, você tem que investir tempo. É meio que se eu não tenho dinheiro, eu vou investir mais tempo. Investir mais tempo. Se eu tenho É mais um dinheiro, eu vou equilíbrio. equilibrando isso aqui. Vai equilibrando. E aí você vai conseguindo delegar uma pessoa, né, quando você alcança um momento melhor. Mas é importante, às vezes, colocar alguém que entenda daquilo, a pessoa que Pra te já orientar. conheça, para orientar, a pessoa já conhece os caminhos. Muitas vezes erros que vão acontecer, a pessoa já conhece alguma coisa que dá para melhorar, melhorias. E aquela pessoa ela vai te apoiar.
não só no tráfego pago, que são os anúncios, mas ela vai te ajudar também a você estar com um olhar interessante para sua vitrine, né? Para o seu tráfego orgânico. Legal. Remarketing é importante nessa estratégia aí? Demais. O remarketing O que é remarketing? O remarketing basicamente é você atacar novamente uma pessoa que já teve algum tipo de É igual aquele interação cara que passou uma vez lá e viu. e viu. Basicamente é isso. O Pixel ele faz essa função também do remarketing. E as redes sociais, dentro das redes sociais, a gente consegue trabalhar isso também. Alguma pessoa que já interagiu com algum post seu, com algum anúncio, alguma pessoa que já entrou no seu site, ou seja, alguma pessoa que já demonstrou interesse em algo que você oferece, aquela pessoa você consegue alcançar ela no remarketing. Dá pra ver quanto tempo ela viu, quanto tempo ela ficou ali vendo, dá pra ter Dá para acompanhar. Você consegue, dentro dos anúncios, também trabalhar isso. Pessoas que de repente, um exemplo, a pessoa viu o meu vídeo de 1 minuto, ela viu 30 segundos, que já é um tempo considerável. Então a gente consegue, porque é uma pessoa que demonstrou um maior interesse, né? A pessoa não ficou só 5 segundos, Não a pessoa só no ficou metade. Entendi. Isso. Dá pra ver tudo isso. Dá para ver tudo isso. Então o Se remarketing ela cadastrou, mas não chegou na conclusão. dá para ver tudo isso. Se ela chegou a adicionar o cartão e desistiu ali, então, Não vou fazer a agora. gente consegue fazer essa separação. Então, o tráfego pago, ele se diferencia do orgânico por isso. Porque ele tem é uma ferramenta completíssima para a gente. Então, o tráfego pago a gente consegue tanto definir comportamento de públicos, quanto a gente consegue definir também as ações que eles tomaram dentro das nossas postagens, dos nossos anúncios, as ações que eles tomaram com relação à nossa empresa dentro do campo digital. É um tráfego pago, não é um tráfico pago. Não é tráfego. Quais os principais erros que as pessoas cometem na parte de anúncios em tráfego pago com a conta própria, sem estratégia? As pessoas gostam, quando as pessoas iniciam, e isso não é errado, acho que é um ponto de partida, quando as pessoas querem anunciar, falando em redes sociais, geralmente as pessoas apertam o botão do impulsionar no Instagram. Aquele lá, pum, vamos lá. Isso, que ele é uma maneira mais prática ali de você anunciar, então basicamente você coloca ali o seu cartão, você coloca ali o investimento, e você É o que eles mais amam. É tipo pagar a academia e não ir. Isso, é tipo pagar a academia e não ir. É o melhor cliente que tem. O Instagram paga, É o melhor não cliente. tem estratégia. É o melhor cliente. E então, o que acontece? A gente fica muito limitado ali. Então, o mesmo valor que eu estou investindo no botão do impulsionar, eu poderia investir na ferramenta do Meta Ads, que é a ferramenta de anúncios mesmo da rede, então, da plataforma. Então, e ali alcançar um público muito mais específico. É aquele público realmente que tem a ver com o que você quer passar. Com o que você quer passar. Então, quando a gente aperta o botão do impulsionar, de certa forma, eu até deixo você apertar uma vez para ver como funciona. Só mas o errado é você ficar fazendo isso direto. Você pode fazer uma vez para ver como funciona, porque eu também gosto de incentivar as pessoas A testar. os empreendedores a fazerem mesmo, colocar a mão na massa. Coloca lá um valorzinho, vê como funciona o anúncio, vê como vai rodar. O que acontece, né? O que acontece. Você consegue limitar, né, para que o máximo diário que você quer investir por dia, para que não gaste ali todo o seu cartão, mas coloca a mão na massa. Mas assim, o que é errado é você se acostumar a ficar apertando o botão do impulsionar. Porque você está gastando muito mais e alcançando um público menos específico, um público que não é verdadeiramente o que vai comprar de você. Aumentar o alcance é fácil de forma, assim, como fazer isso de uma forma inteligente? Como aumentar o alcance de uma forma inteligente? Você deve ter essa comunicação bem assertiva, então, dentro do que a gente falou, você precisa trazer ali um conteúdo que atraia o seu cliente. Então, por exemplo, se você vende um produto, você não precisa falar só sobre os seus produtos, ou só fazer post dos produtos, mas você pode também trazer posts educativos. Dentro do nicho, quais são as recomendações que você pode passar para essa pessoa? Então, tudo isso... Não só ficar naquela coisa de produto que eu estou vendendo para você toda hora, né? É chato isso. É chato isso, porque quando a gente fala de digital... Fica uma coisa que afasta, né? Afasta. Quando a gente fala do digital, e ainda mais de redes sociais, o nome já diz, né? Sociais, são redes de socialização. Então, a gente
deve estar presente sim com a nossa empresa, o nosso serviço, a gente consegue vender lá, mas tem que ter essa inteligência que você falou. A gente tem que entrar através das postagens, mas de uma maneira que não fique É tipo maçante para assim, o não tô cliente. vendendo para você não, tá? Tô só Tô só aqui. aqui, tô só te apresentando, e ali você vai dando uma dica pro seu cliente, ali você vai dando uma dica do produto, ou mesmo se você. Ah, vamos dizer que a pessoa trabalha com equipamentos de proteção individual e eu atendo câmara fria. Então você pode dar dicas de segurança para quem trabalha em câmara fria. Você pode dar dicas de segurança para donos de empresas que trabalham com câmara fria, para como cuidar bem da equipe ou como É bem oferecer específico, né? roupas, Bem nichado, né? bem nichado. Então, assim, eu trouxe esse exemplo que, assim, para tudo você consegue ser educativo, para tudo você consegue construir também dicas ali que vão ajudar o seu cliente. Porque aquilo chama atenção. Se você posta dicas, isso chama a atenção do seu cliente. Ele passa a te seguir para ver mais dicas e até o momento que você coloca ali também o seu produto. Então você vai se tornando uma autoridade. Mesmo você é um palestrante, tem o seu podcast, é mentor. Então, assim, o que eu vejo, você faz as suas lives, você posta vídeos, conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, profissional. Então, assim, são coisas que vão conectando com o público. As pessoas sabem que podem te seguir porque ali elas vão agregar valor. Que esse é o diferencial, né? Falando em rede social. Sim. A gente segue quem agrega valor pra gente. Então, quando aquela pessoa agrega valor, aquela empresa ela agrega valor, automaticamente a gente passa a ser um comprador dela. Bloco 3, tráfego pago. Tráfego. Serve para tudo? Tráfego pago é indicado para qualquer tipo de negócio ou tem um segmento específico que se beneficiam mais? Sim, o tráfego pago, ele é. A gente consegue ter um alcance legal para todos os nichos, porém, quando para determinados nichos, a gente deve ter uma atenção também para outras plataformas, como por exemplo o Google. O Google ele é hoje a maior ferramenta de pesquisa do mundo, então, dependendo do nosso nicho, é importante também estar presente no Google. Então, o que eu sempre oriento O Google Ads lá. o Google Ads. Então a gente consegue fazer anúncios também dentro do Google. Então o que eu sempre digo, se você tem um negócio hoje e ele está num estágio inicial, começa pelas redes sociais. Porque dentro das redes sociais o seu investimento é menor. Então você começa investindo nas redes sociais, ali você já vai começar a aumentar o seu alcance, ali você vai começar a aumentar os seus clientes, e quando isso estiver tomando ali uma proporção legal, você passa a olhar também para o Google. Então o Google é um segundo momento onde a gente vai expandir as nossas ferramentas ali de anúncios. Então o Google ele é muito importante também. Eu falo muito de rede social, mas o Google também ele é muito importante. E o que é mais interessante de tudo isso? Tudo que a gente falou até agora se conecta. Ou seja, você ter uma rede social bem desenhada, você ter um site ali bem elaborado, você fazer anúncio nas redes sociais. Quando você chegar no Google, isso vai se unir. Então tudo vai se interligando, porque o cara, às Vai vezes se ele conversar. vai se conversar. Porque o cara, às vezes, o cara vai te achar pelo Google, do Google ele vai ser automaticamente, ele vai ser direcionado para o seu site, ele vai entrar dentro do seu site, gostou, ele vai ver lá os links para as suas redes sociais, ele vai para as suas redes sociais, ele vai ver que está lá bem cuidada, que tem postagens frequentes, que está bem desenhado o que você faz, quais são os diferenciais, e a partir daí ele vai tomar uma ação. Falar, que empresa legal, nossa, que postagem legal. E ali ele vai entrar em contato com você, ele vai tomar alguma ação, seja comprando no botão de comprar, ou seja te mandando uma mensagem no WhatsApp ou algo do tipo. Quanto tempo leva em média assim para começar a dar resultado? Isso varia muito, dependendo do quanto está sendo investido. Se Sim, você, se você já, do já nível de investimento, seja de tempo ou de dinheiro. Isso, de dinheiro. Se você tá dentro dessa linha que eu te trouxe, dessa linha de ser gradual, de começar investindo menos e depois investindo mais, vai variar também do valor que o seu mercado, do seu produto. Por exemplo, se eu trabalho com imóveis, são valores mais altos. Então, automaticamente, ela é uma venda mais trabalhada, é uma venda um pouco mais difícil. Porém, vamos supor, eu trabalho com imóveis, no primeiro mês eu investi e eu ganho por comissão, um exemplo. Se eu vender tal imóvel, eu vou ganhar R$ 50.000 de comissão, vamos dar o exemplo. Uhum.
E aí eu comecei a divulgar esse Eu módulo. quero esses 50 mil. divulguei no primeiro mês, coloquei R$ 1.000, não vendi. Coloquei no terceiro mês, não vendi. Aliás, no segundo mês não vendi. No terceiro mês vendi, eu investi R$ 3.000 e estou ganhando 50 mil de comissão. Então valeu a pena. Então a linha é essa. Então quando a gente fala de produtos com valores mais acessíveis, o crescimento ele tende a ser mais rápido porque é um valor menor o produto, então a gente alcança esse público mais fácil. Então, em média, eu sempre falo que é de 3 a 6 meses para a gente já 3 a começar 6 meses vai começar a ter um resultado. ter um resultado interessante. Mantendo a constância, sem desanimar, a O gente foco, consegue clareza, né? clareza. E a gente consegue ver uma mudança legal de patamar após um ano. Se você continuar um ano, Seja na quantidade de pessoas, clientes, negócios gerados. posicionamento, isso. Porque assim, após um ano, vamos dar um exemplo de catálogo. Hoje eu estou começando um trabalho, eu tenho um catálogo aqui, eu tenho algumas fotos. Se eu criar essa constância a partir de hoje de postar, essa constância de pesquisa, essa constância de anúncio, daqui a um ano esse catálogo vai ser muito diferente. Então, assim, a minha presença online, ela vai estar muito diferente. Eu vou estar com mais seguidores, eu vou estar com mais postagens. Eu já, automaticamente, quando a gente constrói uma frequência, a gente vai entendendo melhor o mercado também. Sim, você vai tendo mais proximidade e intimidade ali, vai entendendo o seu público. Vai criando como que eles posts comportam. cada vez melhores. Então, você falou, o cara que quer dar um up legal na empresa, ele tem que pensar em pelo menos um ano. Não adianta o cara investir só 3 meses e parar, porque ele vai ter perdido esses Vai ter 3 aquele meses. voo de galinha, né? Isso. Então, vai embora. e não vai para lugar não nenhum. vai lugar nenhum. E aí você me pergunta, Diogo, aí após um ano eu paro? Não. Aí que você continua mesmo. Você já vai ver a diferença que isso está dando. Então é melhor a pessoa ir com mais gradualmente do que aquela vai, a não ser que ela queira e tenha bala para isso. É um investimento gradual, porque senão a própria ferramenta ela vai entender, esse cara tem dinheiro aqui. Boa. Deixa ele acelerar. Deixa ele... Uma pergunta que eu ia fazer, tem a ver com isso, né? Esse bloco aqui, para a gente encerrar para o bloco 4. Legal. Quantos, assim, investiria aí no orgânico e tráfego pago? Você fala em valor? Quanto orgânico em percentual. Eu tenho lá um tempo, que é 100%. Quanto que eu invisto no tráfego pago, quanto que eu invisto no orgânico? Falando eu sei que tráfego pago é o seu negócio, mas... Falando no tráfego pago, eu sempre indico a média de R$ 15 ao dia para iniciar. Isso vai dar R$ 450 por mês. Então, para você iniciar, você tem que pensar pelo menos nesse valor. Então, R$ 15 por dia é um bom começo. E você mantém essa frequência por pelo menos 3 meses. A partir do quarto mês, você já pode pensar em colocar um pouco mais. E mantém ali até você achar que dá para colocar mais, que já está entrando um retorno legal, porque isso vai aumentando. Porque é o que eu falo, gente. O tráfego pago é o que faz crescer. Não adianta. O orgânico é necessário, porque você precisa ter uma base ali construída. Porém, o tráfego é o que vai te dar alcance, é o que vai te conectar com o seu público. O orgânico você posta, mas você não consegue direcionar para quem vai aparecer. Agora o pago você consegue. Você tem lá as opções de definir bem o seu público e para quem vai aparecer. Então, quando a gente fala de crescimento dentro do digital, a gente não pode deixar de lado o tráfego, os anúncios online. Então, e falando no orgânico, a princípio, eu sempre recomendo, quando é um início, a pessoa mesmo ir criando ali as suas artes, e criando ali as suas postagens, e entendendo, e posteriormente Mas contratar. ele não te traz o crescimento que você precisa, talvez, ali. Isso. Então, São complementares. São complementares. Aí, com relação ao investimento que você perguntou do orgânico, investe tempo. Invista tempo no orgânico e invista um valor nos anúncios. Tá. Então, eles vão se complementar e isso vai te trazer um crescimento. Esse já é um pouco do bloco 4, que é orgânico versus o tráfego pago. Como criar uma rotina de conteúdo que fortalece a sua marca, seu produto, a sua identidade? Basicamente, é mais ou menos dentro do que a gente passou até agora, que é a pesquisa mesmo, vai te nortear, você pesquisar pessoas que são referência dentro do seu mercado, empresas que são referência. Mas você falou assim, em termos de tempo, eu vou postar... o ideal seria 3 por semana. Como que seria o ideal assim para você, para crescer mesmo, não para ficar só na média?
Ah, o Instagram ele sugere você postar todo dia, né? Todo dia. Todo dia você postar ali Quanto mais visto, mais lembrado. 10 stories pela manhã, 10 stories à tarde. Só que eu sei que trazendo isso para nossa realidade, que também de empreendedor, que tem que também colocar a mão na massa em outras coisas, né? O empreendedor, principalmente no começo, ele faz de tudo um pouco, né? Então fica difícil do cara estar ali o dia inteiro no postando story, pensando o que ele vai postar. Então eu sempre sugiro a inicial de três posts por semana de feed. E aí esses posts você vai ficar ali na sua vitrine, porque quando você posta no feed, o cara entrou no seu perfil, automaticamente ele vai ver aqueles Sim. posts. Stories são importantes? São importantes também. Pensando que o post de feed, você já está pensando num alcance de novos clientes compradores também, de novos seguidores. E quando você pensa em story é quando você vai interagir com aquelas pessoas que já te seguem. Então, um complementa o outro. Então, você pode, dentro da semana, fazer algumas aparições nos stories, divulgando às vezes o post que você fez, falando um pouco sobre o seu mercado, postando também onde você foi, onde você está, um pouco dos seus bastidores. Então é interessante. Mas eu sempre sugiro 3 postagens por semana, no mínimo, é um bom começo, porque ali você já vai criando uma frequência e o algoritmo passa a te ver também. Ah, também tem essa questão do algoritmo. Ah, esse cara não tá de brincadeira aqui, Não ele tá de tá brincadeira, tá jogando sério. postando. A pessoa fala, puta, 3 por semana, como que eu vou fazer isso, né? Já começa a ver aquela pressão psicológica. Tem como programar isso também, né? Deixar Tem programado. como A programar. sua empresa faz isso também? Faz isso também, a gente faz isso também, a Porque gente. para quem é o expert é meio chato fazer isso, né? Sim, com certeza. De pensar a ideia, né, e deixar isso programado. Então a gente faz também, a gente sempre gosta de trabalhar com uma antecipação. Então, para isso, a gente sempre faz uma reunião antes para conversar sobre os próximos passos, o que a gente vai trabalhar junto ao expert, junto à empresa. E a partir dali a gente cria um cronograma onde a gente vai postar durante o mês e vai trabalhar isso também durante todo o ano. Então a Vocês fazem a gente parte social media também. social media também a gente faz. A gente faz essa parte de construção, né, de postagens, também das interações. A gente também. Ó, tal dia você tem que falar isso, falar isso, os assuntos. Exatamente. A gente pede também para criar, né, vídeos. Então, falando em empresa, Tem a parte da pessoa, tem a parte de vocês. correto. Falando em empresa, a gente pede para filmar bastidores. Então, às vezes a pessoa está lá dentro, filma lá enviando um produto, filma lá produto saindo. Então, tudo isso chama a atenção dos seguidores, que mostra que realmente aquilo que ela está acompanhando é algo real. Não é Entendi. só, Não é só não figuração é só ali. figuração, é algo real. Então, é importante mostrar os É uma bastidores. pessoa de verdade. É uma pessoa de verdade. Outra coisa que é muito importante também, prova social. Então, para você postar uma prova social, você nem precisa de muito trabalho. Você pode tirar um print do WhatsApp de uma conversa de algum cliente que elogiou. Você pode compartilhar um comentário de um cliente satisfeito. Então, porque isso fica ainda mais natural. Você pintou lá, compartilhou. Se você entender que o cliente não vai ligar se você postar, você pode até colocar com o nome dele. Se não, você dá uma leve ali apagada no Passa nomezinho dele, que a um pessoa vai ver que aquela tracinho. conversa realmente é real, porque você está compartilhando um print, né, do WhatsApp de um produto que você vende. Então a prova social é muito importante também. Então, dentro de tudo que a gente falou, algo que a gente não tinha falado ainda, é a prova social, porque ela desperta interesse. Que não sou eu falando que eu sou bom, são as pessoas que falam que eu sou bom, é isso, né? Dá uma validação. Correto. Até a gente tira um exemplo aqui, eu que sou do extremo leste aí na linha vermelha. Eu também, Eu sempre Zona Leste, procuro Zona Oeste, aqui é daqui, né? Não aprender dá. bastante com os ambulantes que trabalham no metrô. E muitos usam daquela técnica assim, eles entram no metrô, começam a divulgar, né? Olha aqui, a capinha de celular. E até então ninguém comprou. Mas ele já começa a falar, mais um vendido aqui. E o cara tá lá do outro lado do metrô, Não pensa viu. que vender, né? Pensa que vendeu. E aí o cara já, pô, compraram. Mais um vendido, mais um saindo Pô, esse aqui. negócio é E bom, aquilo hein? vai chamando a atenção. Não tô falando que a gente deve passar uma comunicação que não é verdadeira. Mas a nossa comunicação verdadeira, a gente não pode deixar de passar. Tem que colocar isso. As Ah, suas vendas, os clientes satisfeitos, botou o porque ovo, isso tem que chama cacarejar. atenção. Isso, correto. Mas o meu cliente não é muito de fazer pós-venda, de elogiar. Incentive ele. Você enviou o produto, manda mensagem após uma semana que seja, ou 3 dias. Recebeu o Puxa isso. produto,
recebeu o produto, chegou tudo direitinho, e ali dentro do que você falar, do que ele falar, já é uma prova social. Chegou, bacana, gostei. Ou seja, incentive os seus clientes, os seus compradores a deixarem registrado prova social, porque isso faz muita diferença na internet. Ah. Autoridade ou conversão? O que vem primeiro? Primeiro vem a autoridade, com certeza. Com certeza. Antes de Se autoridade é difícil se converter. Sem autoridade é difícil converter. Antes você precisa construir a sua autoridade, mostrar que o que você faz ou o que você vende realmente é um produto que vai trazer um retorno para aquela pessoa. Traz um resultado. Traz o resultado. E como que a gente constrói isso? Através trabalhando os valores da nossa marca, seja através da nossa fala, seja através das nossas postagens. Isso vai criando uma autoridade dentro do comprador. Então, diferente da indicação, né, que a indicação, geralmente você indica para um amigo indica para o outro o serviço ou produto, e a pessoa confiando no que o amigo fala, aquele amigo já tem uma autoridade com ele, né? Então você muitas vezes já é meio caminho andado, ele você vai transfere comprar aquela autoridade para a pessoa. aquela autoridade. Agora falando no digital, um cliente novo que chega, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar o seu posicionamento, que ali dentro desse posicionamento você vai buscar a autoridade, alcançar a autoridade dentro dele. Então por isso que é importante você tem congruência no que você está falando, com o que você está vendendo. Exatamente, né? Exatamente. Então a autoridade é o primeiro passo. Então quando a gente fala de você começar devagar, você começar a postar, você começar investindo um pouquinho nos anúncios, esse mínimo R$15 por dia. Tudo isso é tempo para você ir fortalecendo a sua autoridade. Você vai construindo ali aquele trabalho para ver se chegar. Cada vez mais você vai converter, porque tudo caminha junto, né? É que nem exemplos, eu trago às vezes o exemplo do digital, eu trago para a vida. Por exemplo, às vezes a gente tem muitos objetivos na vida e a gente sabe que a vida passa rápido, né? Ontem eu tinha 15 anos, depois tinha 20, hoje já estou aqui com 36 anos, então a vida passa rápido. Então, trazendo para a vida, qual que é o exemplo? Às vezes a gente tem o plano de estudar, de crescer profissionalmente, de casar, e a gente não precisa, primeiro eu vou crescer profissionalmente para depois eu casar. Porque às vezes você perde o time, né? Então, você tem lá com 60 anos, fala, não cresci ainda, me lasquei. Então você pode colocar seus planos em paralelo e ir avançando. Eu mesmo, falando pelo lado profissional também. Eu, antes de empreender 100%, eu conciliava com o meu trabalho de CLT. Uhum. Então eu fiquei uns bons anos conciliando paralelo, até o momento que eu entendi que era a hora de dar esse passo, de sair do CLT para somente empreender, e avancei. Mas, ou seja, eu não precisei parar um objetivo para começar o outro. E o digital, ele é assim também. Então, o digital, você pode ir construindo paralelamente. Correto. Muitas pessoas, às vezes, clientes falam para mim, Diogo, mas eu me sinto ainda, não sinto grande para aparecer, eu não me sinto confiante para colocar a cara. Mas você tem que começar, porque é a partir daí que você vai adquirindo essa confiança, é a partir daí que você vai construindo autoridade. Então, você precisa aparecer. Tudo bem, tem gente que realmente tem muita dificuldade com relação à timidez, e a gente respeita. Então, ou se a pessoa tiver alguém que possa aparecer por ela, se falando em empresa, mas se a pessoa é sozinha, trabalha isso dentro da comunicação mesmo, dos criativos, né? Então faça posts educativos, crie carrosséis, então varia ali as suas postagens. Faz um produto físico se você não quer vender sua imagem, né? Então, trabalha ali a parte da copy, das legendas, chama atenção através das suas palavras, ou seja, a internet ela tem espaço para todo mundo. Todo mundo consegue vender na internet, todo mundo consegue crescer pela internet, até porque, se você for ver hoje, quando a gente anda na rua, qualquer lugar que a gente esteja, todo mundo está com o celular na mão. Então, é uma oportunidade para a gente vender alguma coisa para elas. Agora a gente vai para o Lasca o Bambu, meu convidado com muito amor e carinho, né? É direto, é leve, mas é profundo. Vambora. Vamos lá. Mito ou verdade? Quem anuncia mais, vende mais? Quem anuncia mais, vende mais. É verdade em partes, assim, se o cara anunciar mais, mas o cara for assertivo na comunicação dele, se ele seguir toda essa estrutura, sempre, então. Nem sempre. Às vezes o cara investe bastante dinheiro e mas não tá com tem menos resultado do cara que começou a investir agora. Então, assim, questão de valor, falando em internet também, investimento em geral, né? Nem sempre o que investe mais é o que tem mais retorno. Você precisa, por trás desse investimento, ter uma estrutura bem elaborada, saber onde você está investindo, para que você seja assertivo.
Tráfego pago. É atalho ou armadilha? Tráfego pago, eu diria que na verdade ele é um caminho. É um É caminho. um bom caminho. Não é atalho. Não é atalho nem armadilha, porque ele pode-se dizer que é mais rápido o crescimento do que se você ficar dependendo do orgânico, né? Os anúncios ele faz crescer e os anúncios já vêm aí desde muitos anos. A propaganda ela já existe e sempre foi um diferencial, né? A propaganda, porque ela faz com que a gente alcance novos clientes. Então, o tráfego pago ele é um bom caminho, ele é um caminho, eu diria, você não tem como deixar se você quer crescer, você precisa ter um olhar para os anúncios online, porque isso vai te trazer expansão. Então, é um caminho que você não pode deixar de percorrer. Você tem que estar presente nele. Porque, como eu sempre falo, se você não anunciar, o seu concorrente está anunciando. Então, você não vende, mas o seu concorrente vende. Então, o tráfego pago, os anúncios online, é um bom caminho, é um excelente caminho para quem quer É um crescer. caminho. A marca começa no feed ou na cabeça do cliente? A marca começa na cabeça do cliente. Porém, a gente tem que mostrar para ele que a gente é o melhor vendedor para ele, que a gente tem o melhor produto ou serviço para aquele cliente. A melhor resposta para o que ele precisa. Isso. Então, assim, na verdade, assim, pode tanto começar na cabeça do cliente, como também pode ser que você desperte o interesse nele. Desperte Então, no feed, mas ela começa na cabeça do cliente. correto. Então, e você ajuda ele Eu tenho que entender qual que é a cabeça do meu cliente. Correto, o comportamento dele e como você vai trabalhar isso para que chame a atenção dele e ele efetivamente ele vai Ele converter. fala, esse anúncio é para mim, tá falando comigo. Correto. É igual aqueles anúncios que começam, a sua vida, você tá cansado, não sei o que, opa, tô cansado. Tô cansado. Você tá desanimado? Opa, tô desanimado. Né? Não, ou você é empreendedor, eu sou empreendedor. Tá falando comigo, Tá é falando isso, mais comigo, ou menos mais assim. ou menos isso. Então é muito interessante isso que você trouxe, porque assim, na verdade, começa na cabeça do cliente, né? Mas que a gente possa alcançar esses pensamentos dele, a gente precisa entender o que está passando na cabeça dele, né? Ou seja, qual que é o comportamento do cliente que eu quero vender? Né? Então, começa na cabeça dele, mas a gente precisa entender essa parte também através das pesquisas. O criativo vende ou só chama atenção? As duas coisas. Ele chama atenção e ele também converte. Um bom criativo, você consegue ali despertar tanto a atenção do cliente como também o interesse de compra. Então ele é primordial, porque dentro de um anúncio, o criativo é o seu principal meio. Então tem toda uma estrutura por trás? Tem. Tem a legenda que complementa, mas o criativo é o primeiro impacto. Então você precisa ser muito assertivo no seu criativo para que através daquele criativo o cliente já ali tanto ele desperte o interesse quanto ele consiga ir à frente no seu anúncio, através do CTA que você colocou, né? Através da chamada para ação que você está colocando para ele. Correto. Tem que sempre estimular essa chamada. Essa interação. Nunca faça um anúncio sem deixar bem desenhado para o seu cliente ou para o potencial cliente o que você quer que ele faça. Porque senão ele vai só olhar e vai rolar para baixo. Então deixe desenhado. Enviar mensagem, comprar agora. Já deixar meio ali fazer fácil. Uma cotação, correto. O que não pode faltar na venda digital? Na mochila de quem vai fazer a venda digital? O que não pode faltar? Uma comunicação bem desenhada. Ou seja, você tem que deixar todas as plataformas, elas precisam se conectar uma com a outra. Quem vai vender dentro da internet? Você precisa deixar, vamos dizer que eu vendo roupa. TikTok, YouTube, Instagram, Sim, etc. todas as redes têm que estar conectadas, integradas, é importante, porque tem às vezes pessoas que gostam mais de ver no Instagram, tem outras que gostam mais de acessar o site, então tem que estar tudo integrado, as suas páginas, e também trazendo um exemplo para produtos, quando a gente fala de produtos bem desenhados. Se eu vendo roupa na internet, é importante você deixar tanto os tamanhos, como você também deixar aquele desenho explicando peso, medida, altura. Os tamanhos e tal. A pessoa até ver se... Deixar bem desenhado ali, o que a gente fala que é o provador virtual, né? Porque ali a pessoa já consegue desenhar mais ou menos
saber o peso dela, a altura, e ali ela toma coragem. Porque muitas vezes a pessoa às vezes pode deixar de comprar por não ter certeza se aquele tamanho vai ficar bom para ela. Só ela tem intenção, tem vontade, tá ali com o dinheiro, mas ela, "Pô, Fica será na que vai dúvida. servir mesmo? Isso aqui, eu acho que é camisa número 4, número 5, será que serve pra mim? Não sei, né? Correto. Então, quando a gente fala para. Quando a gente chega nesse campo de faltou a palavra agora. Especificidade. Correto. Boa, Ah. obrigado. Vai ficar. Trava a língua agora. Trava a língua. Especificidade. Especificidade. Boa, vou deixar com você. Aí, então, assim, aí, por exemplo, quando a gente chega nesse campo, a gente tem que deixar bem desenhado ali o que o nosso produto tem de diferencial, qual o tamanho, para que o cliente ali ele consiga se sentir à vontade para comprar. Um erro clássico de quem começa a anunciar. Um erro clássico, eu diria que o erro clássico de quem começa a anunciar é publica esse anúncio e não acompanha. Você precisa monitorar esse Só anúncio. publicou e... Publicou, ele não acompanha, ou melhor, ele só acompanha o resultado. Ele só acompanha o resultado. Tá entrando cliente, tá entrando seguidor, tá entrando vendedor. E isso, no início, não é mais importante. Tudo bem, vendeu, é ok, mas no início você tem que monitorar os dados. Então você tem que monitorar. Ah, eu subi esse anúncio para esse público X e subi para esse público, qual que eu tive mais alcance? Qual que eu tive mais retorno de cliques? Qual que eu tive mais mensagens no WhatsApp? Ah, qual que é a média de idade? Ah, de qual região que são? Então, a gente começa a ir para um lado mais técnico, né? Onde a gente vai entendendo qual é esse público. Então, se eu subo o anúncio e eu vejo só o resultado final, eu não consigo desenhar a estrutura para os próximos passos. Eu vou ficar engessado naquilo. Então, automaticamente, eu não vou conseguir evoluir. Porque eu pensei em um público, comecei, e o mesmo público que pode dar certo hoje, de repente não é o que vai dar certo daqui a 3 meses. Pode ser. Então, a gente tem que ir variando esses públicos, variando as estratégias, e o que eu mais vejo é isso. As pessoas elas acham que o tráfego pago, os anúncios online, só existe um caminho. Então elas vão, pesquisam alguma coisa, estudam alguma coisa e sobem um anúncio. Esse anúncio ele fica lá rodando um mês, não deu o resultado esperado, aí eles falam, anúncio não serve para nada. E a partir dali eles já acham que não tem retorno. Então, o erro que eu digo é esse. A pessoa vai numa vertente errada ali. Vai numa vertente errada. Ela sobe e não monitora. Então, por isso que é importante estudar. Se você quer fazer anúncio, faça. Porém, você tem que ir estudando. Tem que ir estudando. Não vai gastar dinheiro à toa sem saber o que você está fazendo. Sem saber o que você está fazendo. Por isso que a importância da sua agência em ajudar nesse caminho. Sim, é importante. Um gestor de tráfego que conhece, que vai trazer os dados, que vai ter estratégia, que vai construir variações de públicos, de bairros, cidades, idades, ou então... Vamos supor, eu só vendo para CNPJ. Através do tráfego pago, dos anúncios, eu consigo fazer com que esse anúncio só apareça para empresários. Então, ou seja, nem sempre quem está começando agora vai ter essa visão. Sim. Então, por isso que eu falo, então eu não posso começar, Diogo, se eu não manjo muito? Comece, mas é importante você estudando o que esse mercado te oferece, o que o anúncio online, quais são as variações que podem me fazer crescer. Branding ou performance? Eu ia falar or performance. Tô muito americanizado. Ou performance. Quem manda no jogo? Eu também digo que os dois se complementam, porém começa pelo branding. Tá. Construa a sua marca, construa os seus diferenciais. Se você quiser querer performar sem ter um brand estruturado, você não, é aquilo que você falou lá. No mercado concorrido que nós estamos hoje, não vai gerar autoridade, né? Se você não tiver um brand bem desenhado. Então é o início. O brand é o início. Diogo, eu comecei a construir a minha marca aqui eu mesmo construí a minha logo, construí as minhas redes sociais, o meu site, tudo bem. Só que chega um determinado momento, sua empresa está avançando, melhora isso. Contrata alguém para fazer, ou você estuda, vai lá e faz, melhora, com o tempo vai melhorando. Não estou dizendo que se você, para você não começar, o importante é começar. É o que a gente estava conversando. Comece que no caminho você vai melhorando. Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Agora você não pode deixar de dar atenção para isso. E com o tempo, claro, você pode contar com especialistas que trabalham com isso, que tem essa comunicação. Falando aqui do meu trabalho de marketing, qual que é o diferencial de você contratar uma pessoa que tem a visão de marketing para desenvolver as suas redes? Por quê? Porque quem tem a visão de marketing, ela vai construir toda uma estrutura já focada em persuasão.
Ah, Diogo, persuasão em que sentido? Persuasão no sentido de colocar para os clientes quais são os seus diferenciais, quais são os seus pontos fortes. Então, toda a comunicação, ela sempre vai ter um olhar para conversão. Então, então eu não posso contratar um designer. Pode contratar o designer, mas o designer, ele nem sempre ele vai ter esse olhar de conversão. Ele vai ter um olhar ali de excelência na construção das suas redes, porém não necessariamente aquilo vai conduzir o seu potencial cliente à compra. E agora, quem trabalha com marketing, ele já tem essa visão que é o foco, né? O foco é vender. Então a gente monta toda uma estrutura, sempre sabendo onde vai chegar. E qual é a última ponta do iceberg? São os anúncios. O anúncio é o que vai te fazer avançar, os anúncios é o que vai te É fazer divulgação, né? alavancar, os anúncios é o que vai fazer a sua marca se fortalecer, o seu branding se fortalecer, porque você vai aumentando os seus clientes, né? É Então, igual na publicidade, a publicidade, que é uma publicidade, a comunicação, né? A função dela é levar ele até a loja ou até o carrinho, não é vender exatamente, exatamente, né? Ela vai levar você até o local. exatamente. A venda vai ser feita por todo o seu processo de persuasão, tudo que você colocou ali A equipe de de vendas, vendas, tudo ali dentro, né? Aquele processo, né? Não adianta correto. só ter isso. Um carrossel bem feito ou um vídeo raiz? O que converte mais? Vídeo raiz que eu falo é aquele que eu vejo, né, nas mídias sociais, pode muito depender do seu perfil. Uhum. Mas de repente você chega lá, eu faço vídeo sobre, tipo, fui lá no tal dia, tomei um sorvete em tal lugar. Aí nossa, 300 visualizações, coraçãozinho, Uhum. tarará. Aí você fala sobre determinado produto, aí, sei lá, 100, 80 visualizações, dependendo. Então a proporção é muito diferente. Isso quer dizer que o seu público que te assiste é um público que não compra de você? Ou o pessoal gosta muito mais mesmo de um vídeo raiz? O que quer dizer isso aí? Gostei da pergunta, gostei. Vídeo raiz. O vídeo raiz ele passa mais naturalidade, Mais ele é verdadeiro. mais verdadeiro, passa mais originalidade. Então isso conecta mais a pessoa que está comprando. Ela se Conecta mais. vê naquele lugar, acaba sendo chamada mais a atenção. Né? Então o vídeo raiz, ou seja, por isso que eu falo, não precisa de muito para a gente construir. É gente como a gente. Gente como a gente. Não precisa de muito para a gente construir um conteúdo de qualidade na internet. Ah, eu não vou gravar um vídeo porque eu não tenho um estúdio, eu não tenho uma parede bem desenhada, luzes iluminadas. Não. Você pode ir em um local, como você falou, e gravar. Você pode pegar um fundo branco e falar sobre o seu produto, falar sobre experiências do seu dia a dia, dificuldades que alguns clientes seus já passaram e outros podem estar passando. Então, o importante, o principal dentro da internet é a maneira que você passa essa comunicação. Então, não está ligado muito à estrutura que você tem. Claro que com o tempo, conforme você vai crescendo, a sua estrutura vai aumentando e você pode se Sim. utilizar dessa estrutura para fazer ali os seus conteúdos. Porém, o vídeo raiz ele conecta muito mais. Tá. Feed bonito ou anúncio eficiente? Dentro da linha que eu te trouxe aqui, primeiramente uma casa bem arrumada. Uma casa bem arrumada. Casa bem A pessoa arrumada, gosta de entrar numa casa limpa, né? com certeza. Ninguém gosta de entrar numa casa bagunçada, tem que ficar pisando em Precisa. cima dos móveis e tal. Então precisa fazer um anúncio eficiente, porém a casa precisa estar bem arrumada, porque a partir dali que o São cliente. interligados. E por mais que você faça, Diogo, mas eu quero fazer um anúncio, já me falaram isso, eu quero fazer um anúncio e mandar para o meu WhatsApp. Aí o cara nem vai ver minhas redes sociais nem meu site. Tá, mas aí o cara vai direto pro seu WhatsApp, você pode sim ali convencer ele a comprar, mas muitas vezes, antes do cara clicar no seu WhatsApp, ele quer ver a sua rede social, ele quer ver o seu site. Porque o WhatsApp, ele sabe que já é uma mensagem ali, muitas vezes, de negociação. Então, para o cara ter esse interesse de comprar, muitas vezes ele vai querer ver antes a sua vitrine, a sua presença digital. Ou se, olhando por um outro lado, se esse cara que clicou na sua mensagem já viu a sua rede social, gostou, já viu o seu site, gostou, a conversa já está bem encaminhada para a venda. Então, o que acontece? Você estando bem posicionado, você já otimiza até a sua venda. Você tá ali já está mostrando os seus diferenciais. Então, assim, primeiro feed bonito, mas tem que anunciar também e um complementa o outro. Ninguém gosta de entrar em casa bagunçada. Ninguém gosta. O cliente compra por lógica ou por emoção? Ah, essa é difícil, porque varia. Essa é difícil, mas Depende, né, da pessoa, né? depende. Dentro da internet a gente tenta pegar mais na emoção mesmo. A gente trabalha isso porque a internet é uma rápida,
venda de tomada de ação rápida, por mais que ele não compra da primeira Tem vez, impulso também. de impulso. Então o cara ele vai clicar ali e comprar, e às vezes ele realmente está precisando daquele produto, né? Então ele já vinha pesquisando, e às vezes nós criamos a importância desse produto na cabeça dele. Às vezes ele nem achava que precisava, e através da comunicação ele achou interessante e comprou. Então varia a lógica, e às vezes realmente ele foi contagiado por aquele anúncio e agiu pela emoção. Seu melhor anúncio, acaso ou planejamento? Planejamento. 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 Não tem acaso aí no sucesso. Não tem acaso. Igual a gente falou, igual você falou, o vídeo raiz, né? O vídeo raiz, muitas vezes ele não tem muita estrutura por trás, né, para ser desenvolvido, mas aquilo teve um pensamento, aquilo teve uma ideia, nem que foi ali algo que veio ali na hora, teve uma ideia e gravou, mas para você ter aquela ideia e gravar, já teve uns passos anteriores, né? Antes, né? Que você foi desenvolvendo e tudo. Então, assim, tem um trabalho por trás, tem um planejamento por trás. Então, eu acredito que sucesso, ele vem com planejamento e mais. Às vezes, o sucesso que ele vem meio de repente, é mais difícil de você sustentar aquilo, porque Ele você não tem uma base. é o caneta azul. A caneta azul. É muito isso. E quando Foi lá, estourou, mas depois, cadê? Sumiu. depois Né? é mais difícil de ir, porque ele não entendeu tem nem o caminho consistência. que ele alcançou o sucesso, né? Ele Foi um. escreveu, Pôs lá, depois acertou e depois sumiu. depois sumiu. E quando você tem um planejamento, às vezes Não no vai no caneta planejamento, azul não falar, não, tá por aí, mas né? às vezes no Ganhou muito planejamento, dinheiro. a gente demora mais para crescer, né, do que se você der lançar algo e viralizou e cresceu, Você né? tem que ter uma ideia Mas consistente. é mais difícil, Né? o viralizado é mais difícil de você sustentar do que aquele que você já tem um planejamento por trás. Até muito Tem uma interessante. estrutura, né? Muito interessante isso que você falou, porque me faz pensar o seguinte, alguns clientes meus já me falaram assim, são clientes que vendem produtos específicos, né, nichados. Ah, vamos criar algo que viralize. Só que assim, às vezes, vamos criar algo que viralize. Beleza. Você pode pensar em algo que viralize, mas quando você fala em viralizar, você está alcançando todos. Tudo. E Geral. aí, essa galera que tá vindo curtiu lá um post engraçado, tá seguindo a sua página, ele vai comprar de você? Não necessariamente. Então, isso pode derrubar o seu engajamento e atrapalhar esse seu crescimento gradual que a gente está falando. Então, é importante ficar atento a isso, que nem sempre viralizar quer dizer dinheiro no bolso. Nem sempre viralizar quer dizer que você vai vender mais. Então, é importante você viralizar sim, mas dentro do que você se propõe a fazer, né? Crescer, e o crescimento gradual, ele, como a gente está falando aqui, ele se torna mais sólido com o tempo, né? Você consegue levar ele já, você tendo uma experiência anterior, você consegue conduzir aquele sucesso dali para frente. É mais consistente. Mais consistente. Toda marca, no fundo, é uma promessa a ser validada ou sendo validada? Creio que sim. Toda marca... Sendo testada, né? Sim, toda marca nasce de um sonho, de um empreendedor. E essa marca, até ela verdadeiramente alcançar uma estabilidade, ela é uma promessa. Então, quantas marcas, né, surgem, e a gente sabe que o empreendedor ele passa aí por muitas dificuldades, muitas frustrações, muitos nãos. Então isso isso passa a nos deixar em dúvida se esse projeto que a gente criou, se essa promessa, se esse sonho realmente é bom. Por isso que é importante a sua conexão com Deus. Com Deus. Para você ter algo no que se agarrar também, porque você não é afogado, né? Com certeza, exatamente. A gente precisa mesmo estar conectado com Deus, porque vai vir as pancadas, né? Vai vir as pancadas, se a gente não tiver... A pancada é certa. É certa. Não é fácil, não é fácil. Como diz Stallone, não é sobre o que você vive, não é sobre o quanto você aguenta apanhar, né? O quanto você aguenta apanhar. Porque assim, muitas vezes, antes da gente empreender, eu me coloco nisso também, a gente pensa, vou montar algo meu. É sobre resiliência. Sobre resiliência. Resistência, resiliência. Persistência, constância. Nadar contra a maré, né? Empreender é isso. Muitas vezes você vai nadar contra a maré. A maré é CLT. Aí você vai tudo o contrário. É muito isso. E eu até incentivo as pessoas que hoje, de repente, estão trabalhando como CLT em uma empresa e tem esse sonho de empreender. Vai fazendo, né? Vai fazendo, vai conciliando e saiba que
Vai ter as dificuldades mesmo, mas se você tem esse objetivo, se mantenha firme, seja constante. Acho que é a palavra que a gente falou bastante aqui hoje. Sim. E a vida do empreendedor é isso, é constância. Porque se a gente for ficar esperando para a gente dar o passo à frente, para a gente continuar, a gente for se basear só em resultados, se a gente for se basear só em quanto eu estou tendo de retorno, a gente desiste. Então, muitas vezes, principalmente no começo, você tem que continuar sendo constante, até você conseguir ali se consolidar e conseguir ter o retorno que você está esperando. Por isso que é importante, também no começo, se você tem um outro emprego, tentar conciliar. Vai junto, né? A imagem vende mais que a oferta? Sim, a imagem vende mais que a oferta. Você tendo uma boa imagem, seja sua própria ou do seu produto, já é meio caminho andado. Porque muitas vezes o cara ele vai pesquisar o produto A e oferta não é aquela coisa, mas a sua imagem já sim, vende. já vende. Então já chama a atenção, tanto a imagem quanto a oferta. E então, primeiramente, o cara vai olhar na imagem. Ou, por exemplo, falando de marca, o cara às vezes ele vai ver uma oferta de uma outra marca, mas se ele gosta mais da sua marca, a sua marca já cativou ele, às vezes ele paga até um pouco mais caro, mas ele confia na sua marca. Então, por isso que eu falo, a imagem é o É principal. igual lá o Neymar tá lá no Mercado Livre, aí colocar ali o 9, daí teve o outro é o 10, né? Ficou 19 de desconto lá. O Mercado Livre depois patrocina a gente aí. É, 19%, né? Ah, o 19, né? Aí ficou, puta, juntou dois craques, quer dizer, tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro, que muitas vezes tem uma intersecção, mas isso também conecta. faz, dá mais força, né? Com certeza, falou tudo. Põe o Neymar lá hoje, o Neymar é uma das maiores figuras atualmente do Brasil em sentido de publicidade. Então, pôs o Neymar, Já dá as uma pessoas aval. já se conectam, já fortalece ainda mais a marca. E falando de Mercado Livre, queria falar um pouco também sobre o Marketplace, dando algumas dicas aí para pessoas que estão vendendo no Marketplace, porque eu sei que hoje a porta de entrada para pessoas que querem vender na internet é o Marketplace. Uhum. Então é Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza. Falando do Mercado Livre, no começo eu coloquei um produto lá dentro. Ah, Diogo, como que eu posso alcançar as minhas primeiras vendas, as 10 primeiras? Né? E a dica que eu sempre dou, varie bastante as fotos do produto de vocês, coloque fotos variadas, se é de vestuário, coloque você vestindo a roupa, alguém vestindo, para a pessoa ver no corpo, coloque vídeos, Sugestividade. isso, exatamente. Então, seja intencional, coloque várias fotos. Diogo, como eu vou ter ideia dessas fotos? Pesquisa pessoas que já vendem o seu mesmo produto lá dentro, ou similar, se caso o seu produto for algo bem diferente, e vá tirando ideias. Vai tirando ideias, vê o cara que está vendendo mais lá dentro. Você consegue pesquisar isso lá dentro. O cara que está vendendo mais, como que o cara faz? Você vai ver que o cara tem bastante variação de foto. Então, a porta de entrada é isso. No começo, as primeiras vendas, elas são um pouquinho mais difíceis, porque ali é onde você está alcançando seus primeiros clientes, então você ainda não tem uma autoridade para mostrar. Então você vai convencer o cara pelas suas fotos, às vezes você vai baixar o valor do seu produto um pouco menos, então você não vai ter lucro no começo, mas o importante é você fazer as primeiras vendas e a partir dali você vai alcançando mais vendas, após essas 10 primeiras. Que é as 10 primeiras que são importantes ali, né? Importantes para gerar a primeira E não pode autoridade. ser pessoa da família comprando, porque Não senão pode. no Mercado Livre trava você. É, Mito ou verdade? Quem não aparece, desaparece? desaparece. A gente hoje está falando em era de digital, então isso cada vez É aquele mais quem não é visto não é lembrado. não é lembrado. Cada vez mais, né? A gente vai precisar aparecer, precisa colocar ali, estar em evidência, aparecer dentro do digital, socializar, né? A gente está na era da a socialização hoje, ela está muito pautada no digital. Claro que isso do tete a tete, né? Não pode se perder. A gente não pode deixar Sim, perder encontros presenciais, momentos eu gosto com a nossa bastante. família, ou mesmo bate-papo como esse, porque isso é o que verdadeiramente nos traz um combustível de vida, né? Conecta, né? Conectar, estar com as pessoas. Porém, falando no digital, a gente não precisa aparecer sim, precisa colocar nem que for o seu produto ali. Ah, eu não apareço, mas coloque o seu produto, coloque as provas sociais, coloque fotos, coloque bastidores. Para fazer um bastidor do seu produto, você nem precisa aparecer, né? Para quem não gosta muito de aparecer nas câmeras. Mas faz lá você embalando o seu produto, os produtos que você está enviando, chegando lá em frente o local de envio,
Faça os bastidores. Aqueles inbox, essas coisas que o pessoal fala, né? Isso, correto. IA, inimiga ou aliada? Aliada até certo ponto, assim, a IA ela tende ainda muito a crescer. Ela, nos últimos anos agora, elas tomaram uma proporção gigantesca. Porém, assim, a gente não pode deixar de colocar nossa mão na massa também. Achar que só a IA vai resolver, que a IA vai responder mensagem, que a IA vai vender, que a IA vai criar comunicação. Porque existem vários tipos também, né? Existem vários tipos. Então, assim, a gente tem que saber que a gente precisa colocar a mão na massa. Então, a IA hoje ela pode nos auxiliar, ela pode nos ajudar, até em sentido de pesquisa, até em sentido É de. melhor ter ela como aliada, É né? melhor ter ela como aliada, criação de conteúdo, ou mesmo automação de mensagens. A gente só não pode querer jogar isso, construir um sistema e jogar tudo isso nas costas da IA. É importante você também ter uma comunicação direta com o seu cliente, porque isso vai te abrir os olhos para você crescer mais. Porque a IA é uma inteligência, é um robô que está fazendo ali por trás, né? Mas o seu olhar de negócio, você pode É sim diferenciada. usar o robô Ela não como tem seu a experiência auxiliar, de vida que você tem com mas vários isso. negócios e tal. Você sonhou essa marca, você construiu ela, você vem todo esse tempo desenhando ela. Então ninguém melhor que você para lidar com o seu Tem cliente. emoção ali, né? Com certeza. Ainda não tem emoção. Eu É. falo que na minha casa eu tinha, já antes de ter o Skynet, eu tinha Skynet em casa. Sabia? Tinha Skynet em casa. No quarto tinha Sky, na sala tinha Net. Eu já tinha Skynet. Já Que tinha o legal. Exterminador do Futuro em casa lá. Eu pensei que você ia falar o Gato Net. Gato Net não. Mas brincadeiras à parte agora. O que vale mais? 10 mil views ou 10 mil reais em venda? 10 mil reais em vendas. Sempre melhor dinheiro no bolso. Claro que os Porque o dados dinheiro são no bolso é a prova do resultado do efetivo. resultado. Eu sempre falo que é importante a gente ter acesso aos dados, né? A gente analisar os dados, mas o nosso maior resultado são as vendas concretizadas. Então, não adianta, isso a gente fala que são métricas de vaidade, né? Que são Métrica de as vaidade. curtidas, os views, os compartilhamentos. São interessantes, porque isso também ajuda a crescer, né? A Claro, fortalecer a porque marca. daí é igual aquele passar, eu falo, é igual você passar naquela loja, naquele, sei lá, naquela rodoviária, meu irmão falava, ó, vê aqui, tem um monte de caminhão estacionado, é porque a comida é boa, né? Com certeza, Você vê um monte de gente e fala, ó, é bom. Se deve tem ser bastante bom. gente lá, Dá essa impressão dá ainda, essa né? impressão. Então, as métricas, elas são importantes, mas quando a gente chega a perguntar o que você prefere, mais views ou mais vendas, sempre a gente vai falar em vendas. Sempre conversão mesmo. Conversão, dinheiro no Porque o bolso. foco é conversão, O foco né? é conversão. Lógico, você criar um relacionamento é tudo uma consequência, mas você Sim. tem o foco disso é falar, eu quero vender alguma Quero coisa pra vender. você. E não Quero tem vender. nada de mal disso, né? Não tem As nada de pessoas mal. têm moco de venda, não, vendas, né? Não gosta de vendas. Tem um monte de gente que fala assim, né? Tem um Não monte de gosta gente de que fala. vendas. Se você não gosta de vendas, você vai se lascar. A gente sempre vai Vai ter estar que sempre vender alguma coisa. comprando, né? É verdade. Se a gente não vende, a gente compra. Eu prefiro vender. Também. Se você pudesse anunciar uma coisa pro resto da vida, o que seria? Essa é pegadinha, hein? Nossa, essa é... Se eu pudesse anunciar uma coisa pro resto da vida, você fala... Pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. Eu não tô nem me prendendo a produto físico. Pode ser um conceito. Não pode. Ah, aberto, eu a resposta é pregaria... Eu anunciaria pro resto da vida a mensagem mesmo. A mensagem pra gente seguir os princípios. Os princípios. A integridade. Acho que a integridade, ela cabe em todos os lugares, né? E se a gente for uma pessoa íntegra, a gente sempre vai ter portas abertas. Foi assim que surgiu a nossa amizade, né? E eu creio que se eu tô aqui hoje, foi por conta da integridade, tanto minha quanto sua, né? Que nos conectou, Sim. que nos aproximou. Então, assim, antes da venda, antes de qualquer coisa, a gente tem que construir a nossa imagem no dia a dia através dos nossos valores. Então, se eu pudesse só anunciar um tipo de coisa, eu preferia anunciar essa mensagem. Anunciar pra gente seguir os valores. Os valores do princípio. Os valores, princípios humanos. Respeitar o espaço do próximo, respeitar o jeito de cada um, incentivar uns aos outros, apoiar, torcer pelo sucesso do próximo. Porque quando a gente caminha assim, automaticamente eu creio que as portas vão se abrindo pra gente também. E acho que a palavra que eu deixo é essa palavra da integridade. Acho que quando a gente é íntegro, a gente consegue construir um bom caminho. Show. E o que você falaria pro Diogo de 5 anos de idade? Diogo de 5 anos de idade? Qual conselho que você daria pra ele? Ou que mensagem você daria pra ele? Eu falaria pra ele assim, curta a sua infância,
desfrute a sua infância, não se preocupe com a vida de adulto, que era mais ou menos o que meus pais falavam também, né? Curta a vida de criança, curta a vida de criança, que a vida de criança é a hora mesmo de não ter responsabilidade, que os seus medos, os seus anseios, quando for a hora, tudo você vai achar uma solução. Você né? vai achar um Às caminho. vezes a gente olha para o futuro com medo e a gente quer olhar com os olhos de hoje para o amanhã, né? E a gente ainda não entende o amanhã. Mas quando esse amanhã chegar, a gente vai encontrar a solução. Porque nós somos seres pensantes, seres que conseguem se adaptar às situações, né? E até falando uma coisa pessoal minha, quando eu era pequeno eu tinha muito medo, né? De algum dia perder meu pai, por exemplo, porque eu era muito apegado ao meu pai. Toda criança tem essa coisa. E aí depois de adulto, chegou a época, assim, eu entendi, né, essa fase dele, que foi o fim do ciclo dele aqui na Terra, assim, graças a Deus subiu, tipo, uma conexão muito grande com Deus na época, e eu aceitei aquilo, só que eu pensei, nossa, quando eu era criança, era o final do mundo pra mim, né, e chegou a Sim. hora e a minha cabeça já era outra, né, e tudo se encaixou. Com aquela cabeça da época. Claro que a não gente dava. sente, né, as pancadas da vida, mas a gente, é igual você falou, a gente é resiliente, né? A gente já tem que ter isso dentro da gente, porque a gente já tem e a gente precisa usar, né? A resiliência. E pra gente encerrar, o que você deixaria de recado pra sua filha, que é bebezinha, e aí pro seu papai que já se foi, mas ele tá sempre no seu coração, o que você deixaria? Legal, legal. Falando primeiro, eu vou falar pro meu pai. Pode falar aqui na câmera. Aqui, nessa daqui? Essa aqui, ó. Essa daí? Essa O pai, eu queria falar pra você, primeiro te agradecer por tudo. Se eu tô aqui hoje é graças a você que eu tive um exemplo de pai, um exemplo de homem, uma referência, trabalhador, dedicado, íntegro, família, e esses são os valores que eu trago comigo, procuro trazer. Eu não sou tão bom quanto você, mas você foi um espelho pra mim. E queria também dizer pra minha filha que, filha, assim como eu diria pro Diogo de 5 anos, curta bastante a sua infância, curte bastante essa fase, seja obediente, obedeça seu papai e sua mamãe. Curta bastante a sua infância, que o papai e a mamãe vão estar sempre correndo para que você tenha uma infância boa, tenha uma infância dentro do que uma criança espera. E a gente vai procurar sempre te ensinar também os princípios, para que você tenha não só uma infância boa, como uma vida conduzida por Deus, uma vida preparada por Deus, que você possa viver ela. É isso aí. Diogão, deixa suas redes sociais, os seus contatos, faz o seu pitch aí pro pessoal também que tá aqui, te olhando aí. Legal. Pessoal, tentei trazer um pouco aqui de uma maneira objetiva com a ajuda desse excelente aqui, ó, comunicador. Tudo que eu falei aqui foi de coração para tentar incentivar vocês também a colocarem a mão na massa, a conhecer mais sobre redes sociais, sobre tráfego pago. E se vocês precisarem de alguma ajuda, contem comigo. Aqui eu estou aqui para auxiliar vocês. Eu atuo tanto quanto consultor de marketing, onde eu aponto para as empresas e para os experts quais os caminhos que eu vejo que vai dar melhor para você ter um crescimento dentro do seu nicho, e atuo também como gestor de tráfego, que é a outra ponta do iceberg, que são os anúncios, que vão te trazer resultado. Então, se você quiser, precisar de uma ajuda, conta comigo. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, você vai me encontrar tanto na minha página, Diogo Cipriano com C, MKT, Instagram e Facebook, Diogo Cipriano, MKT. E também tem a rede social da minha agência de marketing, que é Esplendor MKT. O site, você vai me encontrar no site diogocipriano.com.br e o site da minha empresa, esplendormkt.com.br. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Diogo, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Muito bom estar com você. Obviamente um amigo aí, um irmão. E a gente volta com mais Didcast por aí. Vai acompanhando. Um abraço. Abraço. Até mais.